Shalom, queridos. Como é que todos estão nessa segunda-feira, dia 2? Amanhã um grande dia, né? Estarei completando mais um aninho, meio séculos. E queria deixar para vocês uma live nesta tarde, falando sobre o poder da imaginação, que está muito voltado para a fé, muito dentro da fé. E como nós temos falado numa série para termos um ano de sucesso, então começamos aí nesta tarde, chamando a sua atenção para essa palavra, que nós vamos estar meditando com todos vocês. E eu tenho que ser muito breve, mas tem uma coisa que a gente tem que começar perguntando: você é uma pessoa imaginativa? Você tem uma mente que consegue se imaginar dentro de lugares com pessoas que você sonha? Você consegue se imaginar na casa do teu sonho? Você consegue viver, sonhar, vivendo aquilo que você projetou talvez a vida inteira? Se não, então esta palavra é para você. Eu queria que você pudesse estar conosco nesses 15 minutinhos. Eu quero deixar uma palavra de destino para você. E quero começar essa nossa palavra fazendo uma afirmação. Todo o poder imaginativo dentro de toda a história bíblica, ela ocorre quando muitos daqueles personagens bíblicos tiveram sonhos, como José, que traz uma revelação de um sonho fabuloso que todos nós conhecemos, quando mesmo faz questão de mencionar que seria governador a partir de um sonho, de um poder imaginativo, né? Que ele estava se imaginando onde Deus havia dado para ele, Deus havia dado para ele o sonho, e ele está passando esse poder imaginativo para os seus irmãos, que muitos não compreenderam, os irmãos, depois o pai e a mãe não compreenderam, que a forma que ele estava apresentando o sonho era uma forma imaginativa, que está no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo número 7. Saudade também, Rafael. Deus abençoe. Que diz o seguinte: pois como o homem imagina na sua alma, assim ele se torna. Então há um poder por trás da nossa imaginação que pouco é usado. Eu lembro que uma vez eu estava concluindo minha casa, onde eu estou agora, e eu estava sem alternativa para poder, sem criatividade, para poder terminar. Essa é a verdade. Aí no avião, eu lendo um livro de uma mulher chamada Catharina Ponder, e ela falou uma frase que me despertou dentro do avião, que ela dizia que há muito mais poder no imaginar do que no querer. Então eu percebi que eu estava querendo coisas sem imaginar estar nela, sem imaginar poder estar nela, poder me ver construindo, me ver estando realizando. E existe esse poder que muitas das vezes a nós é esquecido, que também no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo... desde o princípio, versículo 2, quando ele diz que pela fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê, ou de algo que a gente produz a partir de uma imaginação. Eu tenho um livro que eu estou falando parte daquilo que está no livro, chamado Por que Nossa Fé Falha.
Se você quiser adquirir, só é você pedir mesmo pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Então, existe esse poder que José começou a impressionar. É engraçado que ele conta os sonhos, que ele iria governar, e ele se tornou governante a partir do sonho, a partir da imaginação. Isso quer dizer que existe realmente um poder de um efeito muito grande quando nós nos imaginamos, porque o que imaginamos molda a nossa vida. Eu vou repetir novamente, olha, o que nós imaginamos molda a nossa vida. Nós somos seres criativos que precisamos o tempo todo termos nossa imaginação o tempo todo alimentada, porque nos tornamos muito do que imaginamos. E nosso poder criativo está sempre voltado pela palavra que ouvimos ou por aquilo que vemos. Não invejamos, não é ver para invejar, é ver para imaginar. É você passar por um carrão, e eu costumo dizer que todas as vezes que Deus te mostra algo que teu coração fica surpreendido, é porque está dizendo você pode adquirir também esse bem que você está vendo. É só você ter a consciência de imaginar, de acreditar que você é capaz de fazer a partir do que ele diz. O que você imagina na alma, você se torna. Também no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23, diz: tenha cuidado com o que você pensa. Sua vida é moldada a partir do vosso pensamento. Em outras palavras, isso é na Bíblia King James, você guarda o teu coração, porque dele procede toda a entrada da vida. E muitos de nós, por não entendermos que somos moldados a partir do que imaginamos, que isso é fé, acabamos não tendo nenhum poder imaginativo. Lembra quando você era criança, que você era curioso, e a sua curiosidade fazia você fazer coisas que você nem... Hoje, quando você para, você diz: rapaz, que consciência eu tinha. Você saía, matava lagartixa, você matava passarinho, você desmontava as coisas, porque você tinha um poder criativo, e aquilo ali fazia com que a sua imaginação fosse usada para que você pudesse despertar um outro sentimento, que eu chamo de chave, chamado o poder da curiosidade. Os curiosos são capazes de alcançar resultados maiores do que aqueles que não têm nenhuma curiosidade. Então, é necessário realmente ter uma imaginação. No livro de Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 18, nós vamos ver o seguinte: olha o que está escrito: que Deus ilumine os vossos olhos, os olhos da vossa mente, para que vocês possam ver a esperança e o chamado dele que lhe reserva. O que grande visão são construídas em torno de grandes imaginações. É isso que Deus está dizendo. Olha, as suas grandes visões serão construídas em cima de grandes imaginações. Por isso que Efésios nos chama para isso. Que Deus ilumine os vossos olhos, os olhos da vossa mente. Ou seja, que a vossa visão seja ampliada a partir da forma como você pensa. Nós precisamos entender que há um poder realmente por trás da imaginação. Eu já me imaginei em lugares e estive lá. Né? Eu costumo dizer que a única forma da gente ser onisciente, onipresente, né? Onipresente, é através da nossa mente criativa. Porque através da mente você pode ir no seu passado, lembrar de algumas coisas do teu passado, e através da tua mente você pode também visitar o teu futuro a partir da sua imaginação. A partir da imaginação você pode... Desculpa aí. Você pode, de alguma forma, ter
essa onipresença, poder está a partir do que você pensa, a partir do que você está imaginando. Você pode agora se imaginar olhando uma fotografia andando nas ruas de Paris. Alguém pode dizer, não, mas é só sua imaginação. Pois é, mas é a imaginação que nos faz, que nos dá esse poder de sermos onipresente. Diferente de Deus, Deus já está em todos os lugares. Mas a nossa imaginação pode nos fazer estar também em lugares que a gente fisicamente não pode estar. Mas a nossa imaginação, ele consegue. Por isso que o Senhor diz em Efésios capítulo 3, versículo número 20, e aí eu quero chamar a sua atenção para esse tópico: os sonhos de Deus para a sua vida sempre serão maiores do que a sua imaginação. Olha o que ele diz. Deus sempre vai nos fazer muito mais do que o que imaginamos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O desejo de Deus é sempre fazer mais do que o que nós imaginamos. Olha aqui o texto. Deus sempre quer nos dar mais do que o que imaginamos. E se nós não tivermos imaginação, se nós não começarmos a nos ver, nos transmitir as verdades de Deus e tentar vivenciá-la a partir da nossa imaginação, nunca conseguiremos. Porque vivemos uma sociedade onde as pessoas desejam, mas pouco se imaginam. E o texto bíblico é: como você imagina, você se torna. Um outro texto da palavra de Deus é Tiago, capítulo 1, versículo do 5 ao 7, que Deus nos diz o seguinte: a nossa maior dádiva contra o nosso inimigo é a nossa imaginação. Olha, gente, olha para Jesus. Preste atenção nesse detalhe que eu vou te dar. Lucas capítulo 4. Diz que Jesus, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Durante 40 dias, Satanás o tentou, e chegando já no final, Satanás percebeu que Jesus estava com fome. Aí Satanás vem colocando em Jesus, tentando colocar um pensamento que não era o pensamento de Cristo no momento. Porque o diabo não tem para você, ele dá para você uma sugestão, para você criar um ambiente para que ele possa te pegar no ambiente que ele está te convidando para participar. O que Satanás fez foi tentar criar uma solução para a fome de Jesus. Olha, porque é isso que ele vai fazer com a maioria das pessoas que não têm o conhecimento de Deus, que não têm o conhecimento da verdade e que não exerce esse poder que Deus nos deu de como nos imaginarmos, nos tornarmos. Então, você vai ver que o que o diabo quis foi transmitir ele para um ambiente que não era um ambiente que ele desejava. Mas nós podemos vencer tudo aquilo que sonhamos a partir de como nós nos imaginamos. Como você imagina na sua alma, assim você se torna. Deus abençoe.